Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Pou.Financeiro e hoje eu quero mostrar para vocês como que o investimento num ativo com desempenho extraordinário pode proporcionar um retorno inferior ao investidor médio, ao investidor pessoa física. O gráfico aqui já está mostrando isso. Esses dois gráficos eles são derivados de um mesmo ativo, só que o rendimento do ativo em si, ao longo aí de todo o seu ciclo de vida, do início ao fim, teve esse tipo de desempenho. Enquanto que o investidor médio, o investidor pessoa física, que resolveu aplicar nesse mesmo ativo, que nós vamos chamar aqui de ativo XYZ, teve um rendimento bem inferior ao rendimento do ativo em si. E você já deve estar se perguntando, mas como assim? Não era o mesmo ativo? Sim, é o mesmo ativo. Porém, por causa do comportamento muitas vezes errático do investidor, comportamento mais com base no emocional do que com base no racional, acabou resultando em prejuízos concretos, em entradas e saídas que minaram o verdadeiro potencial de retorno do ativo. Ou seja, em outras palavras, esse investidor médio não deu tempo ao tempo, não esperou, se precipitou, tanto na entrada quanto na saída. Provavelmente fez isso várias vezes ao longo do período em que o ativo estava ali performando e que deu um resultado acumulado de, nesse caso aqui específico que nós vamos abordar hoje, tudo isso é baseado em estudos e pesquisas, e o exemplo nosso aqui vai ser com base no Fundo Magellan, de uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, a corretora que se chama Fidelity, e que era gerenciada, administrada por um dos maiores gestores de fundos que nós temos conhecimento, que é o Peter Lynch. E como esse era o fundo mais conhecido, mais renomado e realmente com um desempenho extraordinário de 29% ao ano, muitos investidores eram atraídos. Certamente era o maior fundo da indústria na época e muitos deles eram atraídos. E a filosofia do Peter Lynch era muito simples. Nós vamos destacar aqui dois critérios que ele utilizava e ficou conhecido, como gestor que, primeiro, não tentava adivinhar o timing do mercado. Ele até costumava dizer, e ele ainda diz, porque ele ainda está vivo, que a única certeza que ele tinha sobre o mercado acionário é que a bolsa vai oscilar. É a única certeza que ele comunicava ali para os seus clientes, para todo mundo que o acompanhava. A bolsa vai oscilar. Só que ele não tentava ser mais esperto do que o mercado. Não tentava ser mais esperto do que o Wall Street, não tentava comprar na baixa e vender na alta. Então, esse aqui é um dos critérios muito interessantes, algumas das lições que nós podemos aprender e tirar aí com um dos maiores gestores conhecidos aí no mundo dos investimentos. E o segundo critério que ele sempre gostava de dizer, eu li os livros, ele é autor de pelo menos 2 livros, e ele dizia, você tem que investir em empresas que você conheça bem, que de preferência façam até parte da sua vida, seja um banco, seja uma empresa de telecomunicação, a empresa seguradora do seu automóvel, onde a sua mulher gosta de fazer compras, ou seja, empresas que fazem parte do nosso dia a dia e que você tem condições de conhecer bem aquele mercado. Às vezes você trabalha numa certa área, tem informações
típicas de uma pessoa de dentro, né, que conhece o que está acontecendo, se o mercado está com tendência de alta, se aquele setor está mais otimista ou mais pessimista. Então, a segunda recomendação dele é essa: invista em um negócio que você conheça bem, que seja simples e dê tempo ao tempo. Então, resumindo, a filosofia de investimento do Peter Lynch é essa. E o seu fundo performou muito bem, obrigado. A gente pode ver aqui que teve um retorno absurdo, né? 29% ao ano, ao longo de aproximadamente 13 anos, é realmente um resultado extraordinário. Mas o mais triste dessa história, e talvez a principal lição aqui para nós, é que o investidor pessoa física não acompanhou, não teve o mesmo tipo de performance investindo no mesmo fundo. Por quê? Por causa de algo chamado de psicologia humana, né? Que é, na verdade, uma armadilha. Ou seja, o investidor médio, pessoa física, ele se entusiasmava com o mercado quando o mercado estava otimista, quando o mercado estava subindo, quando as cotas do fundo, no caso aqui do Magellan, estavam se valorizando cada vez mais, e aí ele ou ela, com base na emoção, com base no sentimento de euforia, de que o céu é o limite, entrava no momento de alta, ou seja, comprava no momento de alta, porque se sentia mais seguro, né? É quase que intuitivo. As coisas estão melhorando, a perspectiva de crescimento é boa, enfim. E é um momento bom para você assumir mais risco oscilatório. E só que quando o mercado virava, quando o mercado se tornava mais nervoso, com mais incertezas, e acabava murchando, sendo mais pessimista com relação ao futuro, sem saber o que estava por vir pela frente, o que acontecia? Esse investidor médio, ele saía do fundo, ele vendia as suas ações, as suas cotas, perdão. No caso aqui é um fundo de investimento, mas o exemplo pode se aplicar também para ação, para qualquer ativo. No caso aqui, isso aqui foi um estudo, foram pesquisas, está aí na internet, qualquer um pode pesquisar, olhar, se aprofundar no detalhe, mas aqui eu só quero tirar algumas lições que são importantes para nós. E uma delas é não cair na armadilha da psicologia humana, ou seja, você precisa ter um plano racional, nós não podemos agir de acordo com a manada, né? Nós temos que fazer às vezes ao contrário daquilo que é a nossa intuição humana, daquilo que todos estão fazendo, para obter retornos diferenciados, porque se você fizer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você vai ter um retorno, um resultado da média, um resultado que todo mundo tem, e que não é grandes coisas, e que na verdade não fica nem na média, fica muitas vezes, infelizmente, abaixo da média, porque o que está por trás desse resultado pífio, desse resultado no vermelho, é a psicologia humana, é o emocional. Então, é necessário nós, ao escolhermos os nossos investimentos, ter um plano racional e dar chance para que o ativo desempenhe em todo o seu potencial, né? E muitas vezes nós não nos damos essa chance de colher os benefícios de um bom ativo, de um bom gestor, de uma boa empresa, porque a empresa, ou fundo, ou gestor, seja qual for o tipo de ativo, precisa de tempo para poder colher os resultados daquilo que foi plantado lá atrás, né? Qualquer um que mexe com terra, que mexe com o agronegócio, sabe que a fruta
né? Ela vem no tempo certo, tem o tempo lá de amadurecer. A gente precisa aprender e aplicar esses ensinamentos para os investimentos, na escolha dos nossos ativos e no nosso comportamento, porque talvez o maior inimigo, o maior obstáculo que você tenha como investidor está aqui dentro, está no seu emocional, está na tentação de cair nessa armadilha, de ser levado pela euforia quando o mercado está mais otimista, ou de ser levado pelo pânico, pelo medo, quando o mercado ele está em baixa e está pessimista, com muitas incertezas, sem saber como vai ser o futuro. Essa é a hora que nós deveríamos, né, às vezes até aumentar a posição, porque o ativo ele precisa de tempo para poder desempenhar dentro ali do seu potencial na sua integralidade. Bom, para terminar aqui o vídeo, né, não poderia deixar de mencionar aqui o Munger, que é o principal sócio do Warren Buffett, que teve também um desempenho excepcional, é o maior investidor do mundo, sendo que Warren Buffett também é gestor, mas ele também é empresário, né? Ele, diferente do Peter Lynch, que foi gestor, apenas gestor, né? O Warren Buffett não, ele toca o seu negócio, ele é gestor, ele é empresário, e ele diz, né, que talvez ele seja um bom investidor, porque ele também sempre foi um empresário, um homem de negócio. E talvez ele seja um bom homem de negócios, um bom empresário, porque ele sempre foi também um investidor. Então, uma coisa complementa a outra, ou complementou durante toda a sua carreira. E Munger foi uma pessoa que influenciou muito o Warren Buffett, e ele tem uma frase brilhante, muito inteligente, que diz o seguinte: o dinheiro de verdade, ou seja, o grande dinheiro, né, em inglês aqui é o big money, não está na compra nem na venda, mas sim na espera. Então a paciência, ela é uma virtude para o investidor de longo prazo, né? O Décio Bazin, ele diz que o futuro recompensa aqueles que têm paciência. E nós, ao escolhermos um ativo, fazermos uma aplicação, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Precisamos dar oportunidade ao ativo para atingir todo o seu potencial. E num determinado momento, a empresa, ou o ativo, ou o fundo, o gestor, ele vai acertar, ele vai atingir todo o seu potencial, mas nós temos que ter um comportamento também de parceiros, de sócio, de ter paciência, de dar espaço para que o ativo trabalhe e nos dê um retorno que seja, né, surpreendente, que possa realmente, de fato, surpreender todas as nossas expectativas, até as mais otimistas, porque nós tivemos paciência, nós fizemos o nosso dever de casa, nós acreditamos naquele ativo, enxergamos aquele potencial e tomamos uma decisão de forma racional. E aí é só esperar o resultado. Essa é a parte mais difícil, a parte mais desafiadora, mas necessária para obtermos aí resultados com desempenho expressivo, com retornos diferenciados. Valeu, pessoal! Deixa aí um like, né? Comenta aí também, quero ouvir de você, quero saber o que você está achando dos vídeos, sugestões, comentários, sua participação aí é super bem-vinda. Obrigado aí, até o próximo vídeo, abraço!